Na última aula, concluímos a discussão sobre operações pontuais e hoje, então, falaremos sobre operações de vizinhança. Em particular, discutiremos em detalhe o operador de convolução, o mais importante operador de vizinhança utilizado em processamento de imagens e a base, então, de todo o processo de filtragem no domínio espacial. Chamamos de frequências espaciais as variações no brilho ou cor em uma imagem. Regiões que apresentam variações suaves nos tons ou cores de uma imagem são ditas regiões ou áreas de baixa frequência. Por sua vez, regiões que contêm mudanças abruptas no shading, ou seja, nos tons ou cores das imagens, são ditas regiões de altas frequências. Assim, considere a figura abaixo. Aqui, então, indicamos uma região de baixa frequência. Né? Notem que há uma variação bastante suave dos tons brancos, enquanto que na região indicada ao lado, à esquerda, corresponde a uma região de altas frequências. Notem, então, as variações abruptas nos tons dos pixels. O processo de filtragem espacial se baseia em operadores de vizinhança. Esses incluem, por exemplo, os filtros passa-baixas, que são filtros que permitem a passagem de baixas frequências, como o nome sugere, portanto, bloqueando frequências mais altas. Notem que eu usei a expressão permitem a passagem de baixas frequências, ao invés de dizer que preservam as baixas frequências, porque um filtro ele pode alterar a amplitude dos componentes. Então, o correto é dizer que ele permite a passagem de baixas frequências, bloqueando então as altas frequências. O filtro passa-baixas ele pode ser utilizado, por exemplo, para suavizar detalhes em imagens ou para redução de ruído. Possui, portanto, inúmeras aplicações em processamento de imagens. E vocês podem se perguntar, então, por que nós estaríamos interessados em suavizar detalhes de uma imagem. Conforme eu já mencionei, existem inúmeras aplicações, mas, por exemplo, uma bastante popular nos dias de hoje, o borramento do fundo em aplicativos de videoconferência. Notem, por exemplo, que ao remover os detalhes, o que nós estamos fazendo é permitindo apenas a passagem das componentes de baixas frequências, bloqueando, portanto, as componentes de altas frequências. Há também os filtros passa-alta, que, como o nome sugere, permite então a passagem de altas frequências, bloqueando as baixas frequências. E esses filtros são extremamente importantes, por exemplo, para permitir a detecção de aresta, para permitir então o realce de detalhes em imagens. Considerem, portanto, a imagem mostrada à esquerda, onde nós podemos fazer a detecção das arestas, das regiões de transição, e, no caso, essas arestas aqui detectadas foram aplicadas, foram colocadas, então, na versão mostrada à direita, ressaltando, então, esses detalhes e criando um efeito de cartoon. Nós também dispomos de filtros ditos passa-banda, permitem então a passagem de uma faixa de valores, e esses filtros, assim como os demais, também têm inúmeras aplicações em processamento de imagem e de vídeo. Nesse caso em particular, por exemplo, uma aplicação bastante importante é a magnificação de movimento em vídeos. Bom, ao contrário das operações pontuais que nós estudamos nas duas últimas aulas, que são aplicadas direta e especificamente a cada pixel da imagem de entrada, produzindo então uma saída correspondente, por exemplo, para a obtenção do valor de saída
pixel com coordenada xy, por exemplo, g de xy, nós estaríamos utilizando apenas a informação do pixel f de xy correspondente na imagem de entrada. No caso de operações de vizinhança, o valor de um pixel de saída depende não apenas do seu correspondente na imagem de entrada, mas sim de toda uma vizinhança centrada no pixel de entrada correspondente. Existem dois tipos fundamentais de operadores de vizinhança, um que se baseia no uso de uma soma ponderada desses valores. Exemplos incluem, então, as operações de correlação e a operação de convolução. E no caso do segundo tipo, a seleção de um valor presente na vizinhança. Esse tipo de filtro é chamado de filtro de Rankine e tem como exemplos o filtro da mediana, a definição do mínimo e do máximo valores presentes então na vizinhança. Vamos começar então a análise dos operadores que se baseiam, no caso, numa soma ponderada, com uma das variantes do operador de correlação. Esse chama-se correlação cruzada e é um operador matemático para auxiliar na detecção de padrões em sinais. No caso específico, nós dispomos de dois sinais, F e G, e a ideia aqui então é que nós vamos deslizar o sinal G sobre o sinal F, F aqui mostrado em azul, e à medida em que esse sinal G é deslizado, nós vamos multiplicar ponto a ponto os elementos correspondentes dos dois sinais, vamos acumular o valor da soma em cada posição do deslocamento, e a soma desses produtos vai resultar então no valor da correlação cruzada naquele ponto. Notem que esta operação é representada matematicamente pela seguinte integral. Nós temos aqui o sinal F, o sinal G, que ele é deslocado, é transladado, considerando cada posição para a qual eu quero avaliar esse produto, essa integral de correlação cruzada, e então vamos somar, vamos acumular então os produtos ponto a ponto dos dois sinais. Uma variação do processo de correlação, chamada de autocorrelação, ela permite novamente a detecção de padrões e é ainda mais eficiente para essa finalidade. Neste caso, ao invés de dispormos de dois sinais F e G, nós teremos um único sinal F ou G. Nesse caso, temos duas cópias do mesmo sinal. E aí, então, fazemos o mesmo processo, vamos deslocando um sobre o outro, fazendo a multiplicação ponto a ponto dos dois sinais, acumulando esse produto. Notem aqui, então, uma animação que ilustra esse caso. Temos o sinal vermelho sendo deslocado. A partir do momento que há sobreposição, então, a área, o produto desses dois sinais é mostrado em amarelo, e o resultado, o valor numérico do processo de integração é mostrado aqui como essa curva em preto. Notem naturalmente que o máximo desse processo de autocorrelação acontece quando os dois sinais coincidem. E matematicamente isso é representado por essa integral, onde, muito semelhante ao caso da correlação cruzada, temos o produto dos dois sinais, mas nesse caso, como trata-se do mesmo sinal, temos f de tal e f de t mais tal. Bom, chegamos agora ao operador de convolução, que é o mais importante operador de vizinhança aplicável a processamento de imagens. E ele modela o processo de transformação de um sinal por um sistema.
é bem semelhante ao operador de correlação cruzada, mas nesse caso uma das funções acaba sendo invertida, espelhada, ou vamos usar aqui a expressão flipped, né? Flipada. Então, considere então um sinal de entrada representado aqui por amostras S1 a S5, e eu gostaria então de utilizar essas amostras para serem processadas por um sistema representado aqui por um pipeline com 5 estágios, P1 a P5, tá? Que representa então as transformações que o sistema fará ao sinal de entrada. Mas notem que eu gostaria de processar a primeira amostra pelo primeiro estágio do pipeline, depois a primeira amostra passaria ao segundo estágio, nesse caso P2 do pipeline, enquanto a segunda amostra seria processada pelo primeiro estágio P1. Se nós mantivermos as ordens originais dessas duas sequências, isso não vai acontecer, né? Se eu simplesmente imaginar deslocar este sinal sobre o outro, o que vai acontecer é que S5 primeiro será tratada por P1, depois por P2, enquanto S4 será tratada por P1 e assim sucessivamente. Entretanto, se nós... Então aqui é a indicação de que simplesmente deslocar não é suficiente. Se nós, entretanto, fizermos esse espelhamento do sinal, notem que agora nós poderemos, por exemplo, deslocá-lo sobre os estágios do pipeline, obtendo então um processamento na ordem desejada, na ordem correta. Então, vamos analisar novamente essa situação. Imaginem que esse processo, na verdade, ele é comutativo. O operador de convolução é comutativo. Eu posso fazer o flipping em um dos sinais ou no outro. Então, vamos lá. Considerando o caso já visto anteriormente, se nós fizermos então o espelhamento do sinal com amostras S1 e S5 e deslocarmos sobre o pipeline P1 a P5, nós obteremos o resultado desejado. Podemos, entretanto, também imaginar fazer o espelhamento dos estágios do pipeline e deslocá-lo então sobre as amostras do sinal. Isso vai produzir também um processo correto. E notem que a gente pode considerar também o sentido inverso, ou seja, eu posso agora imaginar deslocar essas amostras que, consideradas desse ponto de vista, estão invertidas com relação, né, aos estágios do pipeline, e isso caracteriza então a comutatividade desse processo. Em breve nós vamos estar fazendo uma derivação analítica, fazendo uma verificação formal de que o procedimento de convolução é de fato comutativo. Mas antes disso, vamos considerar aqui um exemplo para deixar esse passo ainda mais claro. Imagine então que nós estamos interessados em avaliar uma integral, no nosso caso temos apenas amostras, são sinais discretos, tanto as amostras de S como de P, né, são amostras e, portanto, os dois sinais são discretos. Nós vamos substituir a integral por um somatório. Vamos começar, então, a deslocar, por exemplo, o sinal ou as amostras em azul sobre os estágios do pipeline, e aqui, ao mesmo tempo, nós vamos pegar a versão espelhada dos estágios do pipeline e vamos deslocá-los, deslocar esses elementos, esses estágios, sobre as amostras. Notem que no primeiro momento nós temos P1 vezes S1, e aqui também temos P1 vezes S1. Note que todos os elementos anteriores a essas amostras são considerados zero, né? Assim como todos os elementos posteriores. E, portanto, esse produto ponto a ponto resulta, nesse primeiro momento, em S1P1 e aqui também S1P1.
Deslocamos então, temos agora como a saída para o segundo elemento desse vetor de convolução os estágios P1 vezes S2 mais P2 vezes S1. Aqui também temos P1S2 mais P2S1. Notem que como a gente soma esses vários produtos, a soma é comutativa, o resultado é exatamente o mesmo. E podemos prosseguir com esse processo, né? Então, mais uma vez, temos aí os produtos, a soma produzindo o resultado igual. E, por fim, então, teremos o produto entre os últimos estágios. Depois disso, então, todos os elementos serão multiplicados por zero. Ok. Então, considerando agora o mesmo tipo de situação e representação que usamos para o caso da autocorrelação, onde tínhamos uma animação, aqui temos a convolução dos sinais F e G. Notem, o sinal G foi então espelhado e temos então aqui ele deslocado sobre o sinal F, onde observamos então a área aqui representada pela soma dos produtos ponto a ponto, né? Corresponde então, no caso contínuo, à integral daqueles produtos ponto a ponto, no caso discreto, a soma dos produtos. Tá? E aqui então temos uma animação que ilustra esse processo, né? Semelhante ao que já foi mostrado anteriormente. Naturalmente que temos então a equação que representa esse processo, muito semelhante às anteriores. Temos então a convolução FG, avaliada no tempo t, sendo dada então pela integral de menos infinito a mais infinito, assumindo que esses sinais podem se estender indefinidamente, tanto para a esquerda como para a direita. Temos aqui o primeiro sinal. O sinal G, ele então acaba sendo espelhado, isso é representado aqui pelo sinal negativo na variável de integração, né? E deslocado então a cada instante, uma vez posicionado. Só para fins de comparação, aqui temos lado a lado a representação do processo de convolução, correlação cruzada e autocorrelação. Notem que aqui nós estamos considerando a convolução FG, nessa ordem. Nós podemos calcular G convoluído com F. Como essa operação é comutativa, nós já falamos sobre isso, o resultado é exatamente o mesmo. O resultado, entretanto, da correlação cruzada, se nós alterarmos ou invertermos a ordem dos sinais, não será o mesmo. Tá? E, naturalmente, nós temos aqui o caso da autocorrelação. Naturalmente, a inversão do sinal não vai fazer diferença nenhuma, eles são sempre o mesmo. Né? Então, nós podemos falar que o operador de convolução é comutativo, enquanto que a operação de correlação cruzada é não comutativo. Bem, desse ponto em diante, nós vamos nos restringir a discutir o processo de convolução e depois outros procedimentos para filtragem, né? No caso, filtragem baseada em Rankine, né? Rankine filters, e para que a gente possa entender o processo de convolução, a derivação da equação de convolução, nós vamos começar então com um sinal bem simples que nós chamamos de impulso. Esse sinal impulso é representado por essa letra delta, delta de n, é esse sinal, 0 em todas as posições, e quando o argumento da função delta for igual a 0, ele assume o valor 1. Então, delta de n corresponde então a esse impulso na origem. Bom, nós podemos agora imaginar
o deslocamento deste impulso para a direita ou para a esquerda e, seguindo então a definição da função delta, dessa função impulso aí, nós vamos dizer o seguinte: se o argumento for 0, o valor da função vale 1. Se o valor do argumento não for 0, em outras palavras, se n for diferente de k, a função assume o valor 0 nestas posições. Então, considerem aqui o exemplo onde k é igual a 3. Isso faria então com que a sequência seja aqui ilustrada, ou seja, o impulso vai aparecer na posição 3 desta sequência, aqui representada por n. Quando k for igual a n, portanto, quando n for igual a 3, dado que k é igual a 3, nós teremos o valor 1, todas as demais posições iguais a 0. Nós podemos considerar, e é instrutivo fazer isso, considerar a representação desse impulso deslocado como uma nova sequência Gn. Notem, portanto, que nós podemos, para o mesmo valor de n, avaliado aqui e também na função delta, nós podemos produzir aqui uma sequência G, ou seja, representando aqui nessa situação, quando o valor de n for igual a 3, G de n assume então o valor 1, e neste caso seria 0 em todos os demais. Bom, vamos considerar agora então um sinal discreto, vamos chamá-lo de x. Esse sinal pode ser infinito ou finito, e nós vamos chamar de x índice k um elemento do sinal indexado então por k, ou seja, na posição k desse vetor que representa o sinal discreto x. E ele está aqui, então, temos o sinal x e aqui temos a amostra xk, ou seja, o sinal xk ele é equivalente a termos 0 em todos os lugares e apenas mantendo o valor original de x na posição k, na késima posição do sinal original. Bem, notem que, tendo já definido a nossa função impulso, né, nós podemos representar esse sinal xk, mostrado aqui, como o produto entre o meu sinal original x e um impulso deslocado para a posição ou de k unidades. Então, notem, esse produto ponto a ponto produz esse resultado. Isso, então, nos permite, por exemplo, representar o sinal x como sendo a soma de vários termos como esse aqui, onde apenas um dos elementos, o índice k, é diferente de 0. Notem, eu chamei a atenção aqui com essa cor, que trata-se então de um sinal que tem um índice k e na representação da função impulso, do delta, o sinal desse índice k, ele possui um sinal negativo, né? O inverso, então, do aplicado aqui em x. Bom, voltando a esta representação de x, nós temos o sinal original lá discreto representado dessa forma, mas também podemos representar, conforme mostrado no diagrama aqui à direita, como esse produto, então, de xk vezes o impulso. Notem que este camarada aqui assume o valor 1, ele é 0 em todas as demais posições, portanto, se eu multiplicar esses dois sinais, nós vamos obter para cada elemento como esse exatamente o valor de xk. E podemos ainda usar a seguinte representação. Vamos pegar apenas a magnitude, a altura desse impulso aqui, né? Representado por xk, pegando apenas a sua magnitude,
e multiplicar então pelo impulso deslocado. Todas essas variações aqui me permitem então reconstruir o sinal x. E isso virá a ser importante em seguida, porque nós vamos agora nós vamos derivar a equação de convolução em breve e vamos dar diferentes interpretações para esse resultado, para essa equação. Antes disso, porém, vamos considerar a transformação de um sinal por algum sistema, né? Conforme a gente já falou, a operação de convolução é utilizada para fazer esse tipo de modelagem. Notem que aqui nós estamos considerando que trata-se então de um sistema que vai dar um tratamento discreto, é um sistema linear, e ele possui uma característica de ser time invariant, ou seja, invariante ao tempo. O que significa isso? Significa que se eu faço uma transformação e eu faço a mesma transformação depois de algum tempo, eu devo obter o mesmo resultado, exceto que, claro, deslocado no tempo, né? Então, suponha que um sinal de entrada x, eu tenho o meu sistema linear, que é discreto e ele é time invariant. E suponha que ele produz, então, ao receber esse sinal x como entrada, uma saída y arbitrária. Bem, nós vamos chamar, então, de H a resposta de impulso desse sistema. O que é a resposta de impulso do sistema? É a resposta que o sistema dá quando ele recebe como entrada uma sequência delta de n, ou seja, o impulso na origem, tá? O nosso delta apresentado há pouco. Então, neste caso, vejam, dado o meu sistema, se eu aplicar a ele uma entrada que venha a ser um delta, ele vai produzir uma saída que é chamada então de resposta de impulso justamente porque é a resposta dada pelo sistema a uma entrada que corresponde ao impulso, mas isto aqui caracteriza o meu sistema perfeitamente. Nós já vamos ver por quê. Então, porque se eu deslocar agora este impulso, né, fizer um shift nesse impulso, a gente vai ter então, como o sistema ele é time invariant, nós vamos ter então uma versão aqui de H, só que deslocada no tempo. Vamos observar isso. Então, a partir do momento que eu desloco o meu impulso de K unidades, a minha resposta do impulso acaba sendo transladada no tempo aqui por K unidades também, time invariance. Vamos voltar um instante ali para considerar novamente. Veja, tinha então o impulso, notem as características aqui, essa é a resposta de impulso. Quando então novamente fizer o shift, ele vai então deslocar isso no tempo. E essa observação é extremamente importante, nós já vamos ver por quê. E lembre, a resposta do impulso caracteriza perfeitamente o meu sistema linear time invariant. Então vamos lá. Nós podemos agora imaginar transformar um sinal x, transformando cada um dos impulsos que constituem x. Lembrem-se, nós descrevemos há pouco o sinal x, que é um sinal discreto, como uma sequência de impulsos escalados pelos coeficientes correspondentes. Então, veja bem, a minha saída y lá é caracterizada, então, por uma transformação, estou chamando de t, do meu sistema time invariant, meu sistema linear, aplicada a x. Mas lembrem-se, x foi representado, então, foi caracterizado com o produto, então, de amostras do sinal de entrada por impulsos, né, por funções de impulsos deslocados. Naturalmente,
que nós podemos agora representar isso de uma outra forma, simplesmente fazendo manipulações, considerando que o meu sistema é linear e, portanto, se eu estou multiplicando esse impulso por uma certa constante, eu posso deixar essa constante de fora aqui da transformação e multiplicar o resultado da transformação do impulso. Este impulso deslocado vai produzir como saída, então, uma resposta de impulso deslocada de maneira correspondente no tempo. Notem que eu, neste caso, preferi manter esta representação aqui, n-k, mantendo essa compatibilidade, para facilitar, então, o acompanhamento de vocês nesta transformação. Né? Mas em breve nós vamos fazer aí uma modificação e uma interpretação diferente. Bem, isso pode ainda ser caracterizado como o seguinte, ó. O que nós temos aqui é um somatório que envolve cópia da função resposta de impulso, que foi deslocada por k unidades, e ela está sendo escalada pela magnitude do coeficiente, do késimo coeficiente do meu sinal de entrada. Tá? Então, bem, essa é uma interpretação. O valor de saída do processo de convolução na posição n, então, virá a ser o acumulado, né, para todos os valores onde n afeta algum valor, né, de x, o sinal de entrada, onde esse camarada aqui não é zero e o outro x também não é zero, então vou acumular todas as ocorrências de n nesta posição n. Bom, nós podemos ainda seguir com mais uma manipulação para obter uma outra interpretação, que é a seguinte: nós temos agora esse somatório dos produtos do késimo elemento do meu sinal de entrada x por uma entrada, então, da minha função h, que é a minha resposta de impulso, mas avaliada aqui nessa posição n-k, lembrando o seguinte, que neste caso a gente tem, então, um sinal negativo aqui na minha variável k, que é a minha variável que controla o somatório, enquanto o xk não possui esse sinal negativo, possui um sinal positivo, né, associado a ele. Tá. Isto caracteriza, então, aquele flipping, tá, que a gente aplicou para resolver, então, o somatório que caracteriza, então, a operação de convolução. Então, notem bem, nós temos aqui, portanto, duas interpretações possíveis. Temos a função de resposta do impulso deslocada por k e escalada, várias delas que eu estou somando, ou tenho aqui o sinal x e uma versão flipada, digamos assim, da resposta de impulso, que vem a ser deslocada e multiplicada e depois acumulada. São duas interpretações diferentes para o mesmo processo. Vamos dar uma olhada nisso. Então, essas duas formas de interpretar o somatório da convolução. Primeiro, se a gente considerar o sinal x como uma sequência de impulsos escalados, nós vamos ter, então, esta representação, que já vimos há pouco, e neste contexto, conforme também já vimos, a convolução de x com kernel h pode ser interpretada como somatório de versões transladadas e escaladas da resposta de impulso. Ok? Muito importante, vou repetir. A convolução de x com kernel h pode ser interpretada como a soma de versões transladadas e escaladas da resposta de impulso h. Então, é como a gente viu, se eu tenho um impulso, gera uma resposta de impulso. Se eu quebrar
x como vários impulsos, posso aplicar essa transformação a cada um deles e depois acumular o resultado. É isso que essa expressão está nos dizendo e a nossa interpretação colocada aqui. A segunda alternativa tem a ver com a outra equação que nós vimos. Vamos avaliar a saída de cada posição n do vetor resultante dessa convolução. E isso é obtido, então, fazendo o folding, vou chamar aqui de folding ou flipping, do kernel. Nesse caso, seria a inversão do kernel, né? Eu inverti esse kernel com relação à origem. Além disso, eu desloquei esse kernel para que ele fosse posicionado sobre o elemento xn. E ao fazer isso, então, a gente obtém o kernel que foi flipped e agora está deslocado. Vamos multiplicar elemento a elemento os valores de xk e esse kernel flipado e deslocado. Notem que eu troquei o índice aqui de n para cá para dizer o seguinte, que nós vamos fazer isso para todos os valores de k. E depois nós vamos acumular a soma desses produtos. E é este processo aqui. Então, estamos dizendo que avaliar este elemento corresponde então a fazer um flipping de h, depois transladá-lo para a posição correspondente no vetor de saída, né? N, mas posicionando então sobre o x, n no caso, multiplicar todo mundo de menos infinito a mais infinito, os elementos correspondentes, se somo isso, tenho o vetor de saída na posição n aqui. Ok, então, notem, são duas interpretações diferentes, porque na primeira nós estamos assumindo que temos ainda, né, a resposta de impulso no seu sentido original, e aqui a gente fez o flipping. Numa não tem flipping, na outra interpretação tem flipping. Então, vamos considerar aqui um exemplo desse processo de convolução discreta, considerando aqui o sinal x como uma sequência de impulsos escalados. Então, considerem aqui um kernel H e um sinal bem simples x, 3 elementos não zero. Bem, notem o seguinte, vamos agora começar a fazer a transformação de cada um desses impulsos aqui, ou seja, x corresponde a 3 impulsos, nesse caso tenho todos eles com a mesma amplitude, e aí então nesta posição eu tenho uma cópia da função resposta de impulso. Tá? Quando agora então eu deslocar a minha resposta de impulso, multiplicar pelo coeficiente associado ao segundo elemento, no caso x1, casualmente tem a mesma amplitude, ou seja, eu tenho uma cópia apenas deslocada no tempo do mesmo que eu tinha acima. O terceiro elemento é igual, vai produzir então mais uma cópia apenas deslocada no tempo, e, segundo essa interpretação, o resultado do processo de convolução corresponde então a acumular tudo isso, ou seja, nós vamos pegar aqui na posição 0, vou somar todos os elementos que estejam na posição 0 e produzo essa saída. Na posição 1 eu tenho este valor, mais 0, produz então esta soma. Na terceira posição, aqui nós temos 0, este valor, mais este valor, produzindo então essa saída. E por último, nesta posição, 0, 0, temos esse valor, produzindo então esse valor. Assim, então, é uma interpretação para aquele nosso somatório da convolução. Ou seja, pegamos versões transladadas da função resposta de impulso, cada uma delas escalada pelos valores correspondentes aqui do meu sinal de entrada. Vamos dar uma olhada em mais um exemplo. Nesse caso, então, os valores de xn, eles variam para que a gente, então, tenha uma
bastante clareza sobre o que está se passando aqui. De modo semelhante ao anterior, nós vamos pegar uma cópia da resposta de impulso, vamos agora escalar por este valor aqui, produzindo o primeiro elemento de saída lá. Vamos agora, então, escalar a mesma resposta de impulso por um valor menor. Isso produz, então, um sinal naquela posição. Nós vamos agora fazer o mesmo para o terceiro. E agora, então, a resposta, né, a minha saída do processo de convolução pode ser avaliada em cada elemento, conforme nós já vimos, como a soma dos valores posicionados, alinhados aqui, né, nesses vários elementos intermediários, nos vários resultados dos deslocamentos da função resposta de impulso. Então temos aqui o resultado. Ok, vamos considerar então agora o outro procedimento. Procedimento que envolve então flipping, e esse é o processo comumente descrito como o processo, um algoritmo de convolução. Tá? A gente pode então dizer que o cálculo da convolução entre um sinal x e uma função h, que corresponde naturalmente à resposta de impulso, né? Considerando cada termo y de n por vez, envolve 4 passos. O primeiro é fazer então o folding, ou fazer o espelhamento da minha função de resposta de impulso em torno da origem, né? Então, vamos obter esse camarada. O segundo passo corresponde a fazer o shifting, ou deslocar este kernel agora flipado, posicionando então a sua origem sobre a posição n, tá? Obtendo, portanto, este resultado. Depois nós vamos multiplicar ponto a ponto, conforme já vimos, e por fim vamos somar esses vários produtos. Bom, com isso a gente obteve a posição n. Para obter as demais, nós vamos estar repetindo os passos 2 a 4. Notem, naturalmente, que a gente não precisa ficar fazendo flipping da função h todas as vezes. Bom, vamos dar uma olhada então em um exemplo. Considerando o mesmo caso do primeiro exemplo mostrado anteriormente, quando a minha função x, ou meu sinal x de entrada, ele tinha então esses valores constantes aqui, 3 elementos, não 0. Bom, ao fazermos o folding da função h, nós vamos obter este resultado. Note que em torno do zero a função é espelhada. Este resultado aqui é a versão espelhada da função resposta de impulso. Bem, vamos então agora ao exemplo, né? Notem que nós vamos considerar, nesse contexto, agora fazer 3 operações por estágio. O shifting para uma determinada posição, a multiplicação ponto a ponto e aí a soma. Isso vai produzir já a saída numa determinada posição n do vetor de saída. Então vamos lá. Nós vamos começar deslocando este camarada, né, fazendo o shifting. Na primeira posição aqui é 0, então seria 0 menos k. Nós vamos agora multiplicar todos os elementos ponto a ponto, somar tudo, e isso vai resultar no valor do primeiro elemento, aqui no caso y0. Então, y0 corresponde a esse produto, esse elemento vezes 0, esse aqui vezes 0, etc. E o único produto que não resulta em 0 é este camarada vezes aquele lá. Então, aqui o resultado. Bom, mas nós precisamos fazer o deslocamento, né, o shift da função h, que está agora espelhada, sobre o sinal x
fazer a multiplicação ponto a ponto e ir acumulando esses resultados. Então, vamos ver o resultado aqui do segundo estágio. Fiz o deslocamento. Notem, agora a posição 0 do sinal corresponde ao segundo elemento, né, desse vetor invertido. Multiplicamos ponto a ponto, então o valor, vejam bem, o valor nesta posição é o que foi calculado aqui, já é a saída definitiva do y0, não mexo mais. Vou agora estar calculando o elemento de saída para a posição 1 deste vetor de saída, que é sempre representado como a terceira linha aqui. Vejam então, esse resultado decorre do produto deste elemento com este aqui, somado o produto deste elemento com esse. Portanto, ele tem uma altura maior, né, uma amplitude maior. Seguindo esse procedimento, vamos agora para o terceiro passo. Desloco mais uma vez. Nesta situação, o elemento y0 e y1 já foram definidos. Agora vamos calcular y2, que corresponde então à soma dos produtos ponto a ponto entre esses elementos. Portanto, aqui nós temos o produto deste elemento com este aqui, este com esse, os demais todos resultarão em zero, né? Não precisamos fazer. Notem que vou produzir um resultado que tem a mesma magnitude que o outro, porque temos os mesmos elementos multiplicados pelos mesmos valores aqui. Então tá, fazemos mais um deslocamento. Agora então vamos calcular o elemento y índice 3. Neste caso, apenas esta entrada aqui da minha função flipada e deslocada da função resposta de impulso é multiplicada por aquele elemento, todos os demais são zeros. Isso resulta então no resultado final, tá? Desse processo de convolução. Note que nós fizemos o processo de convolução usando, com esses mesmos elementos de entrada, mesmo x, mesmo h, usando o processo de deslocamento, então, das respostas de impulso escaladas. Nós vamos, então, agora tentar entender por que duas interpretações tão diferentes, a princípio, né, ou pelo menos aparentemente tão diferentes, resultam no mesmo resultado. A propósito, né, esta aqui é a versão, né, o resultado que a gente obtém fazendo as versões transladadas, escaladas da resposta de impulso e somando tudo conforme nós vimos anteriormente. E aqui é o resultado fazendo folding, shift, multiplication e soma. Eu estou mostrando só o resultado da quarta etapa que nós fizemos por último, que é quando a gente obteve esse elemento, o y3, os demais já estavam calculados. Notem que nós obtemos exatamente o mesmo resultado. Mas uma coisa curiosa que deve ter chamado a atenção de vocês é que neste contexto nós estamos utilizando a resposta de impulso no seu sentido original, enquanto que aqui a gente fez o flipping da resposta de impulso e fez esse deslocamento, multiplicou aqui ponto a ponto e acumulou o resultado. Enquanto que aqui a gente fez o deslocamento dessas versões escaladas e transladadas da resposta de impulso e depois acumulou os elementos verticalmente. Bom, como que esses dois resultados aparentemente tão diferentes, dois algoritmos diferentes, podem produzir o mesmo resultado? Porque lembrem, são apenas duas interpretações daquelas mesmas equações que nós derivamos antes. Bom, vamos entender por que isso. Se a gente considerar o primeiro caso e avaliar elemento a elemento aqui, ou seja, para cada posição y, o que nós vamos perceber, né, vocês podem fazer isso como exercício, é que esse resultado é obtido multiplicando x avaliado em n menos k vezes a resposta de impulso original não flipada. Por sua vez, quando consideramos o outro procedimento,
a gente já tem a equação que foi a que nós derivamos anteriormente, ou seja, a versão flipada e deslocada da resposta de impulso, multiplicada então elemento a elemento pelos valores do sinal de entrada, né? E se vocês observarem essas duas operações aqui, elas são extremamente semelhantes. Aqui a gente tem o x com o valor negativo, né, n menos k, e aqui h em k, ao passo que aqui nós temos x avaliado em k e o h em n menos k. Ou seja, o que nós temos aqui, na verdade, é nada mais, nada menos do que a comutatividade. Esses dois resultados produzem exatamente o mesmo valor, porque o processo de convolução é comutativo, conforme nós já tentamos sugerir para vocês graficamente, né, com aqueles deslocamentos, mas em seguida nós vamos ver isso de uma maneira mais formal. Percebam o seguinte, que este elemento aqui foi, então, nesse caso, o x foi invertido e deslocado, e nesse outro caso, o h foi invertido e deslocado. Mas, como o processo de convolução é comutativo, os dois resultados, repito, apesar de aparentemente bastante distintos, ou seja, um usa a função de impulso na sua ordem direta, enquanto que a outra na sua ordem inversa, né? E os procedimentos aqui são deslocamento e multiplicação, enquanto aqui a gente desloca a função de impulso e depois soma os resultados acumulados, eles produzem exatamente o mesmo resultado, tá? E isso acontece porque, conforme eu disse, o processo de convolução é comutativo. Notem que, tipicamente, nós vamos estar usando esta expressão aqui, ou esta interpretação para o cálculo da convolução, mas é muito importante que a gente tenha clareza sobre o que está se passando, porque do ponto de vista de um sistema que transforma um sinal, ele vai estar transformando cada elemento daquele sinal, cada amostra, e, portanto, esta interpretação aqui à esquerda, ela é extremamente importante, extremamente útil para a gente. Vamos, então, construir aqui visualmente um pouco mais de intuição sobre esse processo de comutatividade antes de passarmos para uma verificação analítica. Então vamos lá, considerem esses sinais f e g. Vamos considerar no primeiro momento a convolução f por g. Neste caso, a função g ela é folded ou flipped e será então deslocada sobre a função f. O tempo então se desloca da esquerda para a direita, e aí vejam bem, nesse primeiro momento, essa configuração aqui é o primeiro momento em que os produtos não serão zero, tá? Depois a gente desloca a função g um pouquinho, multiplica elemento a elemento, tá? Deslocamos um pouco mais, multiplicamos elemento a elemento, e isso produz então a saída naquela nova posição, e assim sucessivamente. Bom, vamos observar o que aconteceria se, ao invés de fazermos a convolução f por g, fizermos g por f. Tá? Neste caso, o flipping vai ser aplicado à função f. A gente sempre aplica ele por convenção à segunda função do processo. Então, notem que neste caso, g permaneceu inalterado, f então foi invertido ali, né? Foi espelhado, e vamos começar o processo de deslocamento. Notem que, muito embora as versões sejam espelhadas, a gente percebe aqui que esse produto é igual a esse produto. E vamos seguir deslocando então a função f. Mais uma vez, temos uma situação que, embora espelhada, o somatório desses produtos é exatamente o mesmo. Mais um deslocamento, mais o produto, que produz o mesmo resultado somatório, e assim sucessivamente. Okay? Então,
Notem, o que a gente está fazendo é ter representações espelhadas e, portanto, o somatório desses produtos resulta no mesmo valor sempre. Tá? Então, o processo é de fato comutativo. Essa é uma intuição visual para que vocês possam tentar enxergar esse processo. Né? Vamos agora, então, a uma prova, né, uma verificação formal desse processo. Lembrem-se da equação de convolução. F convoluído com G avaliado num tempo t é dado por essa integral aqui. Notem que a minha variável de integração tal, ela varia de menos infinito a mais infinito. Portanto, eu poderia escrever essa mesma representação aqui do seguinte modo. Mantenho os mesmos termos, mas coloco menos tal. Afinal de contas, eu vou de menos infinito a mais infinito, vou ter que passar, se eu somar primeiro os valores positivos ou os negativos, isso não vai fazer diferença. Tá? Bom, por que fizemos isso? Porque agora nós vamos então renomear algumas variáveis aqui. Por exemplo, eu vou pegar este elemento aqui, t menos tal, e vou chamar de u. Bom, como u igual a t menos tal, tal, naturalmente, será igual a t menos u. E se eu avaliar du de tal, seria o mesmo que avaliar dt de tal, isso é zero, menos de tal, que daria então menos 1. Logo, se du de tal é menos 1, é porque du é igual a menos de tal. Ok? Tá. De posse desses elementos, nós podemos agora fazer uma substituição aqui. Onde aparece tal, eu posso substituir por t menos u, e onde aparece t menos tal, eu posso substituir por u. Vamos fazer isso então, e podemos assim reescrever a nossa equação de convolução como sendo agora f de t menos u. Lembrem, antes havia tal, tal é t menos u, e onde havia t menos tal, vou substituir por u. Ok, eu tenho aqui um produto é comutativo, nós podemos então agora simplesmente alterar a ordem entre G e F, ok? E temos agora uma integral, que é, na verdade, a integral que representa G convoluído com F. Notem que, portanto, que a gente conclui com isso que o processo de convolução F por G é igual a G por F. Lembrando que esta variável de integração aqui, U, assim como a variável de integração tal, são dummy variables. Elas servem apenas para que eu garanta que passe por todos os elementos do domínio. Então, com isso a gente verifica o caso contínuo, né, de menos infinito a mais infinito. O caso discreto é semelhante. Nós podemos verificar isso tanto para o caso de convolução linear como para convolução circular. Em breve nós vamos estar familiarizados, vocês vão estar familiarizados com essas noções de convolução linear e circular. E a propósito, representei aqui para um número finito de elementos, de 0, digamos, a n-1, mas k poderia estar variando igualmente de menos infinito a mais infinito. Ok, vamos fazer então algo semelhante, vamos alterar aqui os índices desse meu somatório e, correspondentemente, os índices dos termos aqui. Notem que esses elementos, por exemplo, k, a função f variava de 0 até n-1. Neste caso, eu coloquei n menos m e faço m iniciar em n, portanto, na prática, inicia em 0 esse argumento, e quando m assumir o valor n menos 1, naturalmente, quando eu substituir m por essa expressão,
vai resultar apenas n-1, conforme no caso anterior. De modo semelhante, aqui então a gente começa com o valor de n. Notem que quando k era 0, g começava então com o índice n. E, de modo semelhante, quando m assumiu o valor n menos n-1, então n menos o máximo valor seria n-1, temos exatamente a mesma situação. Bom, temos um somatório de um produto, podemos, de modo semelhante ao que fizemos para o caso da integração, no caso contínuo, apenas inverter a ordem dos termos, ou seja, g vezes m, e agora podemos retornar os índices novamente para 0 e n-1, e temos então agora a situação que corresponde à convolução entre g e f, e isso é exatamente igual à convolução entre f e g. Tá? Então, fizemos aí a verificação formal para a comutatividade da convolução, tanto no caso contínuo quanto no caso discreto. Bem, conforme já havia mencionado bem no início, a operação de convolução é a operação de vizinhança mais importante em processamento de imagens. Ela é calculada, então, como uma soma ponderada dos valores da vizinhança em torno de cada um dos pixels em questão. Os valores desses pesos que nós vamos utilizar para fazer essa soma ponderada é provida, então, por um kernel de convolução, ou uma matriz. E é justamente esse conjunto de pesos que vai nos permitir utilizar esta mesma operação de convolução para aplicar filtros passa alta, passa baixa, para aplicar então diversas transformações diferentes, alterando apenas os valores dos kernels. E em seguida nós vamos então estar derivando, verificando como que a gente pode encontrar os pesos necessários para produzir diferentes tipos de filtros, como, por exemplo, já mencionados, um filtro passa-baixo, um filtro passa-altas. Bom, por último, a operação de convolução é uma operação linear, é um operador linear e por isso a gente vai utilizar esta propriedade quando necessário para fazer então algumas simplificações nos nossos processos de derivação hoje e adiante em próximas aulas. Então vamos lá. No caso 2D, nós temos, que é o caso que nos interessa para aplicar sobre imagens, nós precisamos fazer então aquela operação de folding ou flipping, e no caso 2D isso corresponde a uma rotação de 180 graus, o que, dado o kernel mostrado à esquerda, a gente faria então uma rotação dele por 180 graus. Notem que se eu não fizer esta rotação, eu não estarei aplicando uma operação de convolução, mas sim uma operação de correlação cruzada, cross correlation. Lembrem-se, as duas se distinguem pelo fato do sinal negativo, que faz o flipping do segundo sinal no processo de convolução. Então, nós vamos então, uma vez feito esse flipping, nós vamos agora posicionar o kernel sobre cada um dos pixels. Eu vou pegar esse kernel, vou centrar em cada um dos pixels. Por exemplo, se eu centrar nesse que está mostrado aqui em cinza, uma vez rotacionado o kernel, multiplicar os elementos ponto a ponto e acumular tudo, eu terei obtido então a saída, o elemento de saída g de xy correspondente. Então, o processo de obtenção do elemento de saída g de xy corresponde. Notem que aqui nós estamos indexando os elementos, as entradas do kernel de -1 a 1, -1 a 1. Portanto, o elemento -1 nesse kernel, quando eu aplicar o processo de rotação, ele virá aqui para baixo,
ele vai estar, portanto, multiplicando o elemento correspondente aqui com coordenadas x mais 1, y mais 1, assumindo esse elemento aqui de referência, né? Tá? Então, veja bem, coordenadas x e y. E assim, de modo análogo, então, todos os elementos vão ser ajustados. Essa é uma expressão que me permite, então, calcular o valor de saída, levando em conta agora uma vizinhança no entorno do elemento f de x, y. Veja bem, quando eu rotacionar o elemento 0, 0 aqui, ainda assim é multiplicado pelo elemento f de x, y. Tá? Esse procedimento, então, pode ser representado de modo mais compacto como esse somatório duplo aí, que varre, então, os elementos do kernel e multiplica pelos elementos correspondentes da minha imagem f. Bem, a operação de convolução linear ela não está definida nas bordas da imagem. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: considere essa imagem com 5 pixels por 5 pixels e um kernel de, por exemplo, 3 por 3. Notem que ao centrar o kernel no elemento a mais à esquerda e superior, parte dele acaba ficando além dos limites da imagem. E isso, a rigor, não está definido, ou seja, a operação de convolução não está definida para situações como essa. Tá? As pessoas costumam utilizar alternativas, na verdade não são a rigor corretas, né? Mas são alternativas para tentar aplicar o processo de convolução. Uma delas é não aplicar a convolução nas bordas e apenas no interior, isso sim é correto, ou seja, restringir nesse caso o processo de convolução à região clara mostrada aqui na imagem. Tá? Uma alternativa é replicar ou espelhar os valores de borda. Notem, por exemplo, que eu poderia estar replicando aqui os valores da borda para que haja elementos, mas se, por exemplo, meu kernel fosse de 5 por 5, por exemplo, eu precisaria aqui de mais uma coluna, mais uma linha, e neste caso poderia, claro, continuar replicando, mas como alternativa poderia também estar espelhando, ou seja, nesta posição usaria esse valor, e na posição mais à esquerda eu usaria este valor, que é a versão espelhada com relação a isso aqui. Uma outra alternativa é truncar o kernel, ou seja, utilizar apenas os elementos nesta área. Okay? Tudo isso é, como eu disse, essas duas alternativas aqui, elas são hacks. Tá? E, por último, utilizar uma topologia toroidal, que implica, então, estar fazendo convolução circular. O que é topologia toroidal nesse caso? A ideia é a seguinte: se um elemento vai além dos limites da imagem, neste caso à esquerda, eu vou então agora utilizá-lo com o elemento mais à direita, ou seja, vai fazer o que se chama um wraparound, sair por essa extremidade, assumindo como se esse sinal aqui, essa imagem fosse periódica, eu teria então uma cópia desse elemento nessa posição. Se eu saio para cima, por exemplo, eu vou reentrar aqui embaixo. E, claro, se eu saio na diagonal, eu estaria utilizando como elemento correspondente este pixel aqui da imagem. Tá? No caso de convolução circular, é o procedimento de convolução que acontece no domínio frequência. Nós ainda não apresentamos as noções de domínio frequência, estaremos estudando isso em próximas aulas. Quando então for apropriado, nós retornaremos a este tema de convolução circular. Ok, existem ainda outras questões que envolvem
algumas limitações desse processo de convolução 2D aplicado a imagens. Uma delas é o fato de que, dependendo dos valores do kernel e dos valores nos pixels da imagem, o valor de saída de g de x, y pode ser um valor muito grande ou um valor negativo. O que eu quero dizer com um valor muito grande? O produto desses elementos e a soma desses produtos, né, pode eventualmente, digamos assim, não ser representável com o número de bits reservados então para a representação em questão. Tá? Isso é uma situação relativamente rara. Naturalmente, se eu estiver utilizando apenas 8 bits, isso pode, por pixel, isso pode acontecer até rapidamente. Mas se a gente estiver trabalhando com mais bits por pixel, isso é menos provável. Mas, dependendo dos valores do kernel, tá? O kernel pode assumir valores negativos nos seus elementos, a gente pode ter como resultado na posição g de xy um valor negativo, sendo que para uma imagem a gente não representa valores negativos. Então é preciso cuidar disso e dar um tratamento para essas situações. Nós vamos falar sobre isso num caso prático em breve. Ok. Então, aqui está o nosso algoritmo para convolução 2D. Eu repliquei aqui acima a nossa equação para avaliar o valor do pixel de saída com coordenadas x, y. Lembrando que a gente tem então esse somatório duplo. Vamos lá. Processo de convolução, ignorando a questão das bordas, tá? Lembrem, é o que é possível fazer. Dado uma imagem f de entrada, um kernel h, vamos produzir uma imagem de saída G. Naturalmente, deveria ter aqui um ponteiro para que a gente pudesse então mandar de volta esse resultado. Mas ignorando esse detalhe, o que nós vamos ter então são os laços que vão me permitir percorrer os elementos da imagem, cada um dos pixels da imagem, e uma vez centrado em cada pixel, nós inicializamos uma soma com zero, percorremos aqui os elementos do kernel, ok? Os índices K e J aqui representados, tá? E acumulamos então esta soma. Tá? Uma vez concluído então esses dois laços, a gente atribui o valor da soma ao pixel de saída com coordenadas x, y, passamos então para o próximo pixel, zeramos a soma e por aí vai. Tá? Então, procedimento bastante simples. Bom, conforme mencionado no início da nossa aula, um filtro passa-baixas ele remove altas frequências, portanto ele suaviza detalhes. Uma característica desse filtro é que, ou dessa classe de filtro, é que o seu kernel contém apenas coeficientes não negativos. Mais ainda, esses coeficientes são normalizados, isto é, a soma de todos os pesos do kernel é igual a 1, e isso é utilizado para evitar mudança, alteração da energia da imagem, evitar que a imagem resultante se torne mais brilhante ou menos brilhante que a original. Bom, quanto maior o tamanho do kernel, as dimensões do kernel, por exemplo, um kernel 3x3, ou 5x5, ou 7x7, maior vai ser a suavização produzida. Entretanto, nós podemos obter um grau de suavização maior apenas repetindo ou aplicando repetidamente um kernel pequeno. Né? Bom, na situação em que todos os pesos são iguais, esse filtro passa-baixas é dito um filtro da média, porque no final das contas a gente está multiplicando os elementos da imagem por um valor que corresponde então a dividir a soma, é o mesmo que somar todos e dividir então pelo número de elementos no kernel.
Exemplos aqui de aplicação de filtro passa-baixa, no caso uma imagem monocromática, temos a imagem de entrada, se aplicarmos um filtro, vou chamar aqui um filtro gaussiano, já vamos apresentá-lo, de dimensão 3x3, aplicado 3 vezes, né? Ou seja, eu aplico o filtro, a saída desse filtro eu reaplico o filtro e aplico mais uma vez, obtenho um certo nível de borramento. Se eu continuar aplicando, por exemplo, aplicar mais 3 vezes, naturalmente que o nível de borramento aumenta. A aplicação de filtros passa-baixa a imagens coloridas corresponde a aplicar o filtro a cada um dos canais independentemente. Tá? Notem, isso se aplica ao filtro passa-baixas, mas não a filtro passa-altas. Essa questão de aplicar independentemente a cada canal. Aqui nós temos um exemplo de uma imagem colorida e à direita, então, o resultado da aplicação do filtro gaussiano 3x3, também aplicado 3 vezes. O filtro gaussiano é o filtro mais popular, mais comumente utilizado como filtro passa-baixas. É representado aqui na sua versão normalizada pela expressão mostrada acima e quando utilizamos, então, uma matriz, ou seja, um kernel 3x3, esses são os pesos. Notem, é um filtro que é rotacionalmente simétrico. Aqui nós temos a plotagem, então, de uma superfície gaussiana, né? Essa função gaussiana. E notem, então, que esses são os valores, se a gente amostrar o filtro, né, centrado numa matriz 3x3 e normalizar então as coordenadas, notem, a soma de todos esses pesos é igual a 1, filtro normalizado, e conforme havíamos mencionado também, todos os pesos aqui têm valores não negativos. Tá? Bem, aumentando o valor do sigma da gaussiana, ou seja, fazendo com que ela se torne mais espalhada e consequentemente mais baixa, lembrando que ela é normalizada, a gente vai conseguir então um borramento maior. Entretanto, na medida em que nós aumentamos o valor do sigma, nós espalhamos mais o filtro e vamos precisar, portanto, também de um suporte maior. Aqui vamos mostrar um exemplo de aplicação do filtro gaussiano, dada uma imagem de entrada, após a aplicação do filtro 8 vezes, aquele filtro, né, que tem um suporte pequeno, 3x3, a gente obtém então um resultado como esse. Notem então que a imagem ficou borrada. Vamos passar a falar agora de filtros passa-alta. E uma aplicação extremamente importante de filtros passa-alta é a detecção de arestas. Então vamos usar esse problema de detecção de arestas para motivar então a definição dos pesos que a gente pode utilizar num kernel de um filtro passa-altas, um filtro para detecção de arestas. Notem que nós já vimos que o processo de convolução pode ser utilizado tanto para aplicação de filtros passa-alta como filtro passa-baixa, né? No caso do filtro passa-baixa, nós mostramos já os pesos, por exemplo, no caso de um filtro gaussiano. Então, vamos considerar esse exemplo aí, um quadrado preto com um quadrado branco no seu interior, e eu marquei aqui um segmento, um segmento de vários pixels dessa estrutura, marquei com a linha azul, e aqui então eu tenho um gráfico das intensidades desses elementos, né? Então, isso caracteriza aqui uma função step, né? Uma função degrau. Então, tem um valor bem baixo, em seguida há uma transição para um valor bem mais alto que segue constante. Bem, nós podemos considerar, por exemplo, a avaliação da primeira derivada na imagem, ao longo, por exemplo, dessa linha. Primeira derivada
Então, eu pego o valor na posição seguinte, subtraio do valor na posição anterior, divido pela distância entre esses dois elementos. Como a distância será de 1 pixel sempre, então isso corresponde simplesmente a obter a diferença entre o pixel posterior e o pixel atual, ou como queiram, né? Nesse caso, os valores são sempre zero, enquanto eles têm valores iguais. Isso está representado aqui no gráfico dessa função primeira derivada. Eventualmente, eu passo de um valor muito baixo para um valor bem alto, e isso caracteriza aqui um pico. Depois, esses valores são constantes, portanto, a função volta a ter valor zero. Notem que aqui há um decaimento simplesmente porque o gráfico foi traçado pelo MATLAB usando então essa linha poligonal. A rigor, nós teríamos aqui apenas um spike, um ponto, uma linha que sobe e depois volta imediatamente a ser zero. Bem, nós podemos considerar também aplicar ou calcular a segunda derivada. A segunda derivada pode ser vista como a derivada calculada sobre a primeira derivada. Então, aqui temos valores iguais, então derivada é zero, né? Temos um valor de pico, uma variação grande, então valor positivo, segunda derivada, mas depois ele decai, fazendo com que eu tenha um valor negativo aqui na segunda derivada e volta então a ser constante o valor da primeira derivada, fazendo com que a segunda derivada tenha um valor igual a zero. Ok, notem que nos dois casos nós conseguimos identificar a posição, a coluna do pixel, onde houve a transição de valores escuros para claros. Tá? Isso é muito importante. Vamos considerar agora a situação em que a gente tenha uma rampa, tem um valor constante, e aí eu tenho, digamos, um degradê, uma rampa, e depois estabiliza novamente. Se eu calcular o valor da primeira derivada, ele naturalmente é zero em toda essa primeira extensão, aqui o valor representado. Eventualmente eu passo a ter um valor positivo de primeira derivada, e notem, a derivada aqui é constante, mas em um valor positivo, fazendo com que eu tenha aqui essa representação de um valor positivo e constante. Depois, todos os valores se tornam iguais e a derivada vem a ser zero. É importante mencionar que este valor aqui, que é constante, ele caracteriza, a derivada constante, caracteriza aqui um degradê, mas não representa exatamente uma aresta bem definida na imagem. Vamos ver o que seria então o comportamento agora da função segunda derivada. No caso da função segunda derivada, ele vai então calcular a derivada nesta região, né, zero. Temos aqui um pico. Depois ela se torna constante, ou seja, zero, né? A segunda derivada é zero, e aí nós temos eventualmente uma variação brusca aqui, onde temos a segunda derivada com valor negativo. Percebam, portanto, que a segunda derivada ela foi capaz de detectar esta transição, ignorar a rampa e detectar a segunda transição. Okay? Se tivermos apenas um ponto, né, algo que caracterize, por exemplo, um ruído na imagem, a primeira derivada vai detectar esta variação brusca, a segunda derivada também o fará. Notem, entretanto, que se a gente não tem algo constante, a variação, existe pequenas variações, pequenas perturbações, como por exemplo o ruído na imagem, e aqui caracterizada por essa transição, né, mais suave, onde há pequenas variações aqui. Notem que a função primeira derivada ela vai então acusar a existência desse ruído. E
a função segunda derivada também, porque ela vai ser aplicada sobre esta estrutura aqui. Tá? Isso quer dizer o seguinte: muito embora os operadores de primeira e segunda derivada eles sejam bons para detecção de arestas, eles são extremamente sensíveis ao ruído. Isso é o que a gente observa com esse exemplo. E, portanto, para a detecção de arestas, nós frequentemente suavizamos o sinal, ou seja, aplicamos um filtro passa-baixa ao sinal para reduzir a presença de ruído antes de fazermos a aplicação do filtro passa-altas para a detecção de arestas. Uma combinação como essa, né, de um filtro de suavização, por exemplo, poderia ser o filtro gaussiano, e como nós vamos ver em seguida, um filtro passa-altas bastante importante é o filtro laplaciano. Quando a gente combina o gaussiano antes da aplicação do laplaciano, se a gente combinar os dois filtros num só, a gente tem o que a gente chama de um laplaciano do gaussiano. Bem, sumarizando então o que nós vimos sobre os operadores primeira e segunda derivadas, né? Nós observamos o seguinte, que ambos produzem um resultado igual a zero, valor zero, em regiões constantes na imagem. Se todos os pixels tiverem o mesmo valor, o valor tanto da primeira como da segunda derivada será zero. Eles produzirão, ambos, né, um valor não zero em pixels de aresta, em pixels onde haja uma transição nos valores lá de intensidade ou cor. Isso são pixels aí associados a altas frequências. No caso da rampa, a gente viu que a primeira derivada vai resultar em um valor não zero, enquanto que a segunda derivada vai ignorar a rampa e vai identificar apenas as transições de início de rampa e final de rampa. Assim, muito embora tanto a primeira como a segunda derivadas possam ser utilizadas para detecção de arestas, a segunda derivada é a mais utilizada, é a mais popular. Então, vamos ver como que a gente pode obter essas derivadas ou calcular essas derivadas e, portanto, detectar arestas utilizando o operador de convolução. Nós precisamos encontrar quais seriam os valores de pesos a serem utilizados pelo kernel para que então a gente possa estar aplicando na forma de convolução essas operações aí de derivada, né? Então, derivadas de funções discretas são obtidas, são computadas utilizando diferenças finitas. No caso da derivada de primeira ordem, derivada parcial de primeira ordem, a gente computa do seguinte modo. Por exemplo, a derivada de f com relação a x, a derivada parcial de f com relação a x, pode ser dada, então, pela seguinte expressão. Nós temos, vamos lá, marcar aqui, então, a posição, o valor do pixel avaliado em f de x mais h, y, menos f de x, y, dividido então pela distância entre eles, h. Notem que, como estamos falando de imagens digitais, o espaçamento entre um pixel e outro e o seu vizinho é sempre 1, e, portanto, nós podemos reescrever essa expressão como sendo f de x mais 1y menos f de x dividido por 1, ou seja, temos aí já a expressão. Naturalmente que devemos calcular também a derivada parcial de primeira ordem com relação a y, e teremos uma equação análoga, simplesmente substituindo a variação em x pela variação em y. Portanto, seria f de x em y mais 1 menos f de xy. Ok. No caso da derivada parcial de segunda ordem, também a gente vai calcular com relação a x e com relação a y. Para isso, então, nós vamos usar a seguinte expressão. Nós vamos
calcular a diferença entre a derivada parcial de primeira ordem avaliada em xy menos a derivada parcial de primeira ordem avaliada no pixel anterior, e isso nós vamos também dividir pela distância entre eles. E, mais uma vez, neste caso, como estamos falando em distâncias entre pixels, muito embora ao substituirmos essa estrutura aqui, essa expressão, pela expressão f de x mais hy menos f de xy dividido por h, e esta outra como sendo f de xy menos f de x menos hy dividido por h, e claro, também dividido por h teríamos h ao quadrado, mas lembro a vocês, h vale 1, é a distância entre pixels vizinhos, e portanto essa expressão simplifica para f de x mais 1 y. Aqui nós temos menos f de x menos 1 y. E temos então menos f de x menos f de xy, menos f de xy menos f de xy, portanto, menos 2 vezes f de xy. Essa então é a expressão aqui caracterizada como equação 1 para a derivada parcial de segunda ordem com relação a x. Se fizermos o mesmo com relação a y, vamos obter uma equação semelhante, onde teríamos então também o elemento avaliado em y mais 1, em y menos 1 e menos 2 vezes o elemento central. Ok. Vamos lembrar então dessas duas expressões. Notem que temos x mais 1, x menos 1, y mais 1, y menos 1, e ambas as expressões têm 2 vezes ou menos 2 vezes o termo de x, y. Ok. Quando falamos então num operador de detecção de segunda derivada, nós precisamos levar em conta tanto a derivada com relação a x como com relação a y. E isso nos remete então ao operador laplaciano. Esse operador é definido como a derivada parcial de segunda ordem com relação a x mais a derivada parcial de segunda ordem com relação a y. Se nós substituirmos as expressões do slide anterior, expressão 1 e 2, na equação mostrada aqui acima, nós vamos ter, lembrem, x mais 1, x menos 1, y mais 1, y menos 1, menos 4 vezes f de xy. Ora, esses elementos aqui me dão as coordenadas no kernel. Tá? Portanto, a gente pode implementar isso como um kernel de convolução, simplesmente dizendo, opa, na coordenada central, coordenada xy, eu vou ter que multiplicar por menos 4 o que tiver associado então ao pixel da imagem que eu estou convoluindo com esse kernel, coordenada f de xy. Tá? Na posição x mais 1, eu vou ter o valor 1, que é o que eu multiplico então por esse camarada, e por esse aqui também 1, 1 e 1. Logo, a posição x menos 1, a posição x mais 1, a posição y menos 1 e a posição y mais 1, e menos 4 no elemento central. 0 nas demais posições, porque não foram então utilizadas nessa expressão. Notem que o que nós fizemos aqui foi derivar os pesos, uma expressão que me dá os pesos para a aplicação de um filtro passa-altas, utilizando então um operador de convolução. A gente pode obter um resultado semelhante simplesmente invertendo os sinais. Tá? Notem que em uma região constante, se eu tivesse pixels constantes, ou seja, a região de baixas frequências, os 4 valores aqui cancelam menos 4, assim como também os menos 4 aqui cancelariam esse mais 4. Já quando tivermos uma região de altas frequências, tivermos variações,
esse cancelamento não deve ocorrer. Podemos ainda incluir as diagonais, né, que foram deixadas zeradas no filtro laplaciano, produzindo então uma outra representação como essa. Nesse caso, teremos menos 8 ou 8 como o pixel central. Isso aqui a gente chamaria então de um filtro passa-altas genérico. O filtro laplaciano é um filtro passa-altas, e portanto segunda derivada, e portanto bastante sensível a ruído, conforme nós já havíamos visto tanto para o caso da derivada de primeira ordem quanto da de segunda ordem. E portanto é sempre na prática combinado com o filtro passa-baixas, e aí agora a gente já conhecendo o filtro laplaciano pode entender a expressão que eu utilizei anteriormente, o laplaciano do gaussiano. Novamente aqui, só para relembrá-los, a aplicação do filtro laplaciano a essa função degrau, função step, produziria então um spike, uma variação, né, apenas no local da transição. Bom, naturalmente que quando nós temos uma imagem e aplicamos um filtro como esse, nós esperamos então detectar arestas, e a intuição é, nas regiões constantes ou de valores muito próximos, o valor será ou zero no caso se a região for constante. Se os valores forem muito próximos, o valor resultante aí da aplicação desse filtro naquela vizinhança será também muito próximo de zero, tá? E onde houver transições bruscas, o resultado deve ser mais significativamente diferente de zero. Então, aplicando o filtro a essa imagem, nós obteríamos então algo como mostrado aqui, onde tons escuros representam valores zero, muito próximo de zero, e nas regiões de transição a gente obtém então valores mais brilhantes, e isso caracteriza então as arestas. Se nós somarmos aos valores das arestas, por exemplo, o valor 127, note, conforme eu havia mencionado, esses valores poderiam ser negativos. Então, com isso, a gente, se tivesse um valor negativo, ele seria truncado para zero, né? Não seria representado. Ao somarmos 127, a gente consegue perceber melhor a intensidade aí dos valores detectados. Se utilizarmos um filtro passa-altas genérico, né, nós podemos obter então arestas com maior intensidade, porque agora as diferenças serão maiores. E aí então, neste caso, o que foi utilizado foi o valor, está se mostrando o valor absoluto retornado pelo filtro passa-altas. Notem, conforme eu falei, alguns valores poderiam ser negativos. Então, utilizando o valor absoluto, a gente consegue então evitar que vários dos pixels que teriam valores truncados para zero, a gente consiga mostrar então as transições, as arestas claramente. Se somarmos o valor 127, obteremos então o resultado mostrado aí à direita. Bom, nós podemos ainda fazer uma modificação no filtro passa-altas genérico para obter o que a gente chama de um High Boost Filter, ou seja, no elemento central do kernel, nós podemos utilizar um valor C maior do que 8. Né? Por exemplo, se utilizarmos um valor igual a 9, o que vai acontecer é que o filtro ele vai produzir como saída uma cópia da imagem original mais a informação de aresta, né? A resposta aresta que então somado a ela acaba fazendo um highlight dessas regiões de transição.
Um outro detector de arestas extremamente importante é o gradiente. O gradiente de uma imagem f de xy na posição xy, naturalmente corresponde a um vetor que é dado pelas suas componentes, derivada parcial de f com relação a x, e a segunda componente, a derivada parcial da imagem f com relação a y. Lembrando que o vetor gradiente é aquele que indica a direção de maior variação numa determinada função. Nós vamos representar aqui o vetor gradiente com esta notação e vamos usar esta outra aqui para caracterizar a magnitude deste vetor. A magnitude seria dada, então, pela raiz quadrada da soma dos quadrados das duas componentes, né? Na prática, o que nós vamos fazer é aproximar o vetor gradiente usando a seguinte expressão. A componente x do vetor gradiente será dada, então, por um pixel na posição x mais 1, ou seja, eu estou centrando a solução no pixel xy, vou pegar o pixel posterior e dele subtrair o pixel na posição anterior, na mesma linha. Para o caso da componente y, nós vamos fazer algo análogo, né? Vamos pegar, então, o pixel na posição y mais 1 e dele subtrair o valor do pixel na posição y menos 1. Bom, e por uma questão de performance, a magnitude do vetor será aproximada simplesmente calculando a soma dos valores absolutos, para não ter o custo, por exemplo, de avaliar, então, raiz quadrada. Se nós, a esses resultados, ao resultado do vetor gradiente avaliado a cada pixel, somarmos o valor 127, aqui assumindo que nós estamos utilizando 8 bits por pixel, portanto, os valores de pixels assumem valores no intervalo 0 a 255, 127 estaria ali como valor intermediário, a gente vai obter um efeito que a gente chama de embossing, um efeito de alto relevo. Vamos observar exemplos disso. Dada uma imagem como entrada, nós podemos aproximar, então, computar o gradiente, né, utilizando um tipo de filtro chamado Prewitt. Basicamente, nós temos aqui os valores, né, posição x mais 1 e aqui a posição x menos 1. Temos aqui a imagem de entrada. O valor, né, da aplicação deste kernel e ao resultado da aplicação, a soma daquele valor 127 produz um resultado como esse, que nos dá a ilusão de ter, então, algo em relevo. Podemos calcular também para a outra direção, a direção y, e temos agora a sensação do relevo calculado verticalmente, enquanto aqui ele era calculado horizontalmente. Naturalmente, nós podemos combinar esses dois resultados também. Bom, esse é o kernel de Prewitt, representado por menos 1, menos 1, menos 1, 1, 1. Mas existem outros que a gente pode utilizar, então, para fazer aproximações aí do vetor gradiente. Um outro kernel bastante conhecido é o kernel de Sobel, ou Sobel, e a ideia é o seguinte: quando eu estou considerando na direção horizontal, eu vou colocar um peso maior no elemento central, na direção vertical faço algo semelhante. Os resultados, então, aqui temos então o exemplo da aplicação do kernel de Sobel a uma imagem I, aplicação na direção horizontal, nesse caso sem somar o valor 127, o resultado da aplicação na direção vertical, e aqui a combinação dos dois. Notem então o destaque das arestas tanto na horizontal quanto na vertical. E
como no exemplo anterior, poderíamos então ter somado o valor 127 para também obter o efeito de embosse, né, o de alto relevo. Neste exemplo, a aplicação do filtro de Sobel a uma imagem I, né, somando a ela então os componentes de gradiente tanto na direção horizontal quanto na direção vertical, produzindo um efeito semelhante ao do High Boost Filter que nós mostramos há pouco. Bom, para finalizar nossa discussão sobre filtragens no contexto de operações de vizinhança, nós temos os filtros de ranking, né? Estes não utilizam, então, convolução, eles utilizam, então, um ranqueamento dos valores de pixels na região de vizinhança que está sendo considerado. Exemplos desses filtros incluem o filtro da mediana, que é extremamente efetivo para a redução de ruído, né? A ideia é identificar o valor da mediana daqueles elementos presentes na vizinhança. Também temos a possibilidade de determinar os valores de mínimo e máximo na vizinhança, além do que um filtro de faixa, um range filter, que retorna então a diferença entre o maior e o menor valor presentes ali naquela vizinhança em questão. Bem, isso conclui o conteúdo da nossa aula de hoje.